Oi, Lila Bebezuda, tudo bom? Porque eu tô querendo me matar, porque eu fiz uma videoaula extremamente elaborada, bonitinha, e esse site tem a capacidade de restaurar outro vídeo para mim. Mas agora eu vou fazer uma coisa mais estudada e melhor pra ti. Ai, que ódio! Eu fiquei 33 minutos gravando aquela porcaria. Enfim, a terceira lei de Newton. Vou te explicar como se você não soubesse nada, tá bom? Então presta atenção. A gente tem a ação e a reação, tá? A terceira lei de Newton é ação e reação. É quando um corpo A exerce uma força no corpo B. Sendo assim, o corpo B ele também exercerá uma força no corpo A. Ou seja, um exemplo. Se tu me bater, tu vai estar exercendo uma força na minha pele. E essa força, além de doer em mim, que eu vou sentir o tapa, vai doer na sua mão, porque é uma força de ação e reação. Ao mesmo tempo que tu tá batendo, você tá apanhando pra ti mesma. Outro exemplo, o martelo. Tu pega o martelo e dá na parede. A força que tu tá exercendo no martelo pra parede também vai corroendo o martelo aos poucos por causa da força de ação e reação. Tu tá. Ao mesmo tempo que tu tá batendo com o martelo em algo, essa coisa está correndo o martelo de certa forma, sabe? E assim, a gente tem os quadradinhos, né, que o Sr. Júlio passou pra gente. Que isso é o corpo. Nós temos um corpo de massa aqui. E esse corpo, em um plano horizontal, tá? Ele tem os sentidos da força, por assim dizer, tá? As forças nesse corpo. Temos a força normal, que ela é representada com força N. A força do corpo, que é a força que ele é puxado e tal. O peso do corpo, a força do força peso e a força de atrito, ok? Mas isso num plano horizontal, ok? E um detalhe, no plano horizontal, a força peso ela é igual à força N. Porque não vai mudar. Porque ele está meio que parado, então ele não muda, elas são iguais. E a força de atrito, que é a FAT, ela normalmente é anulada. Então a gente fica só com a força normal. Vamos ver aqui. Temos um exemplo, tá? Tá muito bagunçado isso aqui, eu vou apagar para te entender. Ok, nós temos um corpo A e um corpo B, ok? Temos um corpo A e um corpo B. Aqui temos 2 quilogramas e aqui 3 quilogramas. Uma setinha que puxa uma força que é igual a 15N em um plano horizontal. Então, o que nós percebemos? Que a força normal e a força de peso são iguais. Então, não teremos elas, tá? Elas se anulam por causa disso, por serem iguais. E nós vamos dispensar o atrito. Então, nós temos aqui uma extremidade livre, que vai nos ajudar a calcular a força de ação e reação. Para a gente entender mais ou menos esse negócio de força de ação e reação, força que o A está exercendo em B e a força que o B está exercendo em A, nós vamos isolar os corpos e escrever as forças deles. Ou seja, força que do A temos a força normal de A, força de peso A, são anuladas, então cortamos elas. Temos aqui ao lado a força que o A está exercendo no B e a força de atrito que é dispensada, então não tem nada aqui. No B, nós temos sim uma força de atrito e é a força que o B está exercendo em A. Em cima, a força normal de B e a força
peso de B, que são anuladas. E ao lado, a força, que é igual a 15N. Para a gente descobrir a aceleração e as forças de ação e reação, que é o que vai pedir na prova, nós temos essa formulazinha para ação. A ação é a força dividindo pelas massas, pela soma das massas, tá? Se tu não entendeu, tu tem que tentar pelo menos decorar, entender a fórmula. Como é que calcula a aceleração? A aceleração vai ser a força dividida pela soma das massas. Ou seja, a aceleração vai ser 15 dividido por 3 mais 2, que dá 5. 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado é a nossa aceleração. Mas agora tu quer saber as forças de ação e reação. Para tu saber as forças de ação e reação, tu vai analisar o corpo com extremidade livre, corpo A. Então, nós vamos calcular a força que o A exerce em B. E a formulazinha para isso, a força que A exerce em B é igual a massa de A vezes A. Então, tem que entender essa lógica, porque nem sempre vai ser A e B. Aqui pode ser um B, aqui pode ser um A, aqui pode ser um D, aqui pode ser um E. Tu tem que entender que o corpo com extremidade livre é o corpo que a gente vai calcular a força de ação e reação. Sabendo disso, né? Óbvio, a força que A exerce em B é igual a massa de A vezes A. Tu vai ter que decorar essa formulazinha, que não é difícil. 2 vezes 3. Força que A exerce em B é igual a 6N. E a força que o A exerce em B é igual à força que o B exerce em A. Então, aqui nós temos as forças e a aceleração. Só isso. Entendeu? É só isso. Agora, eu vou botar aqui para resolver. Opa! Resolver uma questão assim, ó. Questão B, tá? Questão B. Vamos analisar. Corpo de extremidade livre. Corpo A, plano horizontal. Forças aqui anuladas. Força que A exerce B, força que B exerce C. Para a gente calcular a força que A exerce em B, temos que descobrir a aceleração. A aceleração é a força dividida pelas massas. Então, 20 dividido por 4 mais 1, 5. Isso é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, partimos para a força que o A está exercendo em B, que é igual a massa de A vezes A. Força que A exerce em B... Ui, que bem estranho. A força que o A exerce em B, vou falar mais devagar. É a massa, né, de A vezes a aceleração. Força que A exerce B é igual a 4 newtons. E isso é igual a força que o B exerce em A. Fechou aqui. Acabou a questão. Descobriu a aceleração, calcule a aceleração e as forças de ação e reação. FAB e FBA. Vamos agora para um segundo exemplo, ok? Os corpos separados por esse fiozinho. O que é esse fiozinho? Esse fiozinho é a tração. Tração de A e tração de B. O que é tração? Tração é a força aplicada por meio de um cabo, um fio. Então, a força aplicada nisso aqui é o que a gente vai acabar. Pensa que é como se a gente estivesse substituindo a força que o A exerce em B. Porque agora a gente troca, é a tração de A e a tração de B. Mas é a mesma coisa, porque para calcular a força, a aceleração, desculpa, continua sendo a força, que aqui é 50, né? Dividido pelas massas, que é 3 mais 2, então 5. Então, nós temos uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente calcular a tração de A, que não é mais a força que o A exerce em B, a tração de A
é igual a massa de A, porque o A é o corpo com extremidade livre, vezes a aceleração. Tração de A é igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 10. Então, tração de A é igual a 20 newtons e a tração de A é igual à tração de B, então continua sendo 20 newtons também. Descobrimos a aceleração e as forças de ação e reação. Olha, é um conteúdo fácil. Tu só precisa treinar, que é como o professor disse, a gente tem que treinar para conseguir entender. Quando são 3, a gente continua na mesma ideia da extremidade livre, ok? E a gente vai calcular a primeira aceleração. A aceleração é a força, 40, dividido pela soma de todas as massas. 6 mais 3, 6 mais 3, 6, 7, 8, 9, mais 1, 10. Então, aqui nós temos 4 metros por segundo ao quadrado. Para a gente saber como é que calcula as forças de ação e reação, a gente tem duas. A força que o A está exercendo em B, a força que B está exercendo em A, a força que B está exercendo em C e a força que C exerce em B. Como é que a gente começa isso? A gente começa pela extremidade livre, que é o corpo A. Então, a gente vai começar calculando a força que o A exerce em B. A força que A exerce em B é a massa de A vezes a aceleração, que é 4. Força que A exerce em B é igual a 6 vezes 4. Força que A exerce em B é igual a 24 newtons, que é igual a força que B exerce em A, que é igual a 24 newtons. Agora, como é que a gente sabe como é que calcula a força que B exerce em C e a força que C exerce em B? Primeiro, tu tem que entender isso aqui, olha. Força que ganha menos força que perde, dividido pela massa vezes A. Sabendo disso. Qual é a força que ganha entre esses dois? Vamos isolar os corpos aqui. Vou isolar esses corpos. Corpo B. Força normal. Força de peso. Força que B exerce em C. Força que B exerce em A. Essas forças são anuladas por causa do plano horizontal. C. Força normal de C. Força peso de C. Força, quanto é que é? 40. E força que C exerce em B. Qual é a força que está ganhando entre esses dois? Essa aqui, não é? É a maior força. Então, a força que ganha, ó, força que ganha vai ser 40. Menos a força que perde, ok? Como é que a gente vai saber a força que perde entre esses dois? Se tu pensar assim, se a gente pegar a massa de B é 3, e multiplicar pela aceleração, vai dar 12. Se a gente pegar a massa de C, 1, e multiplicar pela aceleração, vai dar 4. Por que eu fiz isso? Porque para a gente saber a força que um corpo exerce no outro, a gente pega a massa vezes a aceleração. Então, eu fiz isso nos dois e comparei. Qual é a força que está perdendo entre os dois? É a força do corpo C. Então, a força que perde é a força que o C exerce em B. Tá? Então, aqui a gente não sabe a força que o C exerce em B. Continuando assim, já que a força que C exerce em B é a força que está perdendo, a gente vai usar a massa dele. Então, massa de C vezes aceleração. 1 vezes... Qual que é a aceleração? 4. 40 menos força que C exerce em B é igual a 4.
A força que o C exerce em B é o nosso X. Então, a gente tem que isolar a nossa incógnita. Então, o 4 passa para cá, subtraindo, mudando o sinal. E a força que o C exerce em B vai passar somando. 36N é igual à força que exerce em B. E a força que C exerce em B é igual à força que B exerce em C, que é igual a 36N. Então, nós temos aqui mais uma resposta feita. Outra questão. Essa aqui. Nós não temos mais um plano horizontal. Nós temos um corpo pendurado. E ele não nos deu uma força aqui. E a força também... Se tu perceber, a primeira característica aqui é a força oculta. Por quê? Porque aqui nós temos uma força-peso. Lembra? Temos aqui uma força-peso. E para a gente descobrir a força-peso, a gente sempre adota a gravidade. Que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Por que a gente adota a gravidade? Porque é algo que está pendurado, está envolvido com a gravidade. Então, o peso, ó, o peso de B, a gente tem que calcular o peso de B, tá? Aqui a gente tem uma extremidade livre, como pode ver. A única coisa que a gente vai mexer é isso. O peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade. Então, peso de B é igual a 14 vezes 10. Peso de B é igual a 140 newtons. Fechou? Descobrimos isso? Descobrimos isso. Agora eu vou apagar isso aqui. 140 newtons. Percebe-se que eles têm um cabo interligando eles. Então, nós temos as trações. Tração de A e tração de B. Aqui a gente vai mexer, vai continuar mexendo na tração com extremidade livre, que é o corpo A. Então, tração de A, como já sabemos, é a massa de A vezes a aceleração. Tem que calcular a aceleração, né? Esqueci, desculpa. A aceleração é igual ao peso, 140, dividido pela soma de 14 mais 6. Que a força que nós temos aqui é o peso, tá? Então, vai ser assim, 140 dividido por 20 é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente resolve isso aqui, desculpa. Tração de A é igual a massa de A, que é 6, vezes 7. Tração de A é igual a 42? Não lembro. 6 vezes 7 é igual a 42. E isso é igual a tração de B. Fechou mais um negocinho, que nós temos a aceleração e as forças de ação. Eita! As forças de ação e reação. Agora, por fim, nós temos essas duas. E essas duas têm uma coisa em comum. Na verdade, duas, mas... A primeira, vamos fazer a primeira. Analisa bem. Nenhuma está em um plano horizontal. Então, nós temos duas forças ocultas. Duas forças ocultas. E temos o peso aqui. E os dois estão ligados por um cabo, ou seja, tração A e a tração B. Mas esse tem umas coisas diferentes. Primeiro, como a gente tinha aprendido antes, vamos calcular o peso, adotando
a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o peso de A é igual a 5 vezes 10, que é igual a 50N. O peso de B, é igual a 15 vezes 10, que é igual a 150N. Agora, para a gente calcular a tração, a gente não vai pegar a tração de A. A gente vai pegar a tração do corpo que é o corpo mais pesado, que é o corpo que está puxando tudo. E o corpo mais pesado que está puxando tudo é o corpo de B. Então, peso de B menos o peso de A. Isso aqui é a aceleração, tá? Aceleração. Para a gente calcular a aceleração, a gente pega o corpo mais pesado. É o peso de B menos o peso de A dividido pela soma das massas. Massa de A mais a massa de B. Isso é igual a 150 menos 50 dividido por 15 mais 5. Tem que analisar que se aqui fosse A, a gente mudaria. Seria peso de A menos o peso de B. Então tem que sempre analisar o negócio dos corpos. Aqui dá 100 dividido por 20 e aqui dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente calcular a tração, vai ser na mesma ideia. Vai ser o peso, né? Peso de B menos a tração de B. É igual a massa de B vezes a aceleração. Porque é o corpo B que está puxando tudo, é o corpo mais pesado. Então, a gente calcula o peso dele menos a tração de B para saber a força de ação e reação. Isso vai ser resolvido assim, ó. O peso de B é 150. Menos tração de B, que nós não descobrimos. A massa de B é 15 vezes A, que é 5. 150 menos tração de B é igual a 170, não, 75. 75. A incógnita, lembra? Ó, vamos supor que aqui é x, ok? Isso passa para cá, somando. E isso aqui passa para cá, subtraindo. Então, nós temos 150 menos 75 é igual à tração de B. 75 newtons é igual à tração de B. E a tração de B é igual à tração de A, que é igual a 75 newtons. Resolvido. E eu esqueci de te explicar como é que faz quando são 3. Tá? Eu vou te explicar agora, quando são 3, como é que faz. Depois eu mudo o negócio. Por último, temos essa questão aqui das 3 forças, os 3 corpos. E aqui também temos 2 forças ocultas. E vamos ter que achar a aceleração. Ok. Como é que a gente vai resolver isso? Lembra a força-peso? Vamos calcular a força-peso. Força-peso de C é igual a 5 vezes 10. Lembra, a gente adota a gravidade igual a 10. E a força-peso de A é igual a 3 vezes 10. Então, nós temos aqui 50N e 30N. 30N. Isso. Aqui, ambos estão sendo interligadas por um fio. Então, nós temos as trações. Mas um detalhe, são 4 trações. Olha só. Tração 1, a tração 2, a tração 3
e a tração 4. Ela vem aqui, tração. Porque eu separei em números, porque não ia dar pra fazer tração B igual a tração C, sendo que a tração A e a tração B vão ser diferentes aqui, desses ambos os lados. Eu gosto de pensar em dividir isso. Assim, a gente primeiro resolve a força de ação-reação do corpo mais pesado. Lembra? A força que ganha. Então, a gente faz o peso, como eu tinha explicado antes, né? Aqui. O peso de C menos tração 1 é igual a massa de C vezes a aceleração. Por que a tração 1? Porque o B ele não tem extremidade livre. E o C é o corpo que está puxando, é o corpo que está... Ele não está em um plano horizontal. Então, ele vai ser o corpo que vai ter a formulazinha aqui. Independente do número que for aqui. Se for D, sabe? Tu tem que saber isso. Que o corpo mais pesado, ele sempre começa subtraindo pela tração dele. Então, o peso de C é 50? O peso de C é 50. Menos tração 1 é igual a massa de C 5 vezes... Ah, esqueci a aceleração de novo. Tá. A aceleração, ela é igual a força... Não. A aceleração é igual ao peso maior menos o peso menor. Então, é o peso de C menos o peso A. Então, 50 menos 30. Somar as massas, né? 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Aqui, dá 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus! Então, aqui nós temos 2. 50 menos T1 é igual a 10. Isolamos, né, a nossa incógnita. O 10 passa subtraindo, o T1 passa somando, positivo. 40N é igual a T1, ou seja, T2 é igual a 40N. Resolvemos aqui, agora a gente esquece isso e parte para cá. Como é que a gente faz esse? A mesma coisa desse aqui, só que meio que ao contrário. Aqui, nós vamos ter a tração 4 menos o peso A. Por quê? Porque o peso A é o corpo que está sendo puxado por todos, por assim dizer. É o corpo que está sendo puxado por todos. Então, ele é meio que o que está sofrendo, mais ou menos. Então, nós vamos ter a tração dele menos ele, tá? Então, nós temos isso, massa vezes A. Então, a tração 4 menos o peso de A, que é 30, é igual a 3 vezes 2. T4 menos 30 é igual a 6. Isolamos a incógnita, 6 mais 30. T4 é igual a 36 newtons. Ou seja, a tração 3 também é igual a 36 newtons. E fechamos todo o conteúdo. Eu espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu alguma coisa, me manda mensagem. Eu te explico. Eu te explico trocando alguma coisinha, mas eu vou tentar ser mais claro possível. Beijos, Lila, bebezuda.